Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas práticas de zoologia de vertebrados. Nós continuamos estudando os peixes. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre os animais agnata, Então são aqueles animais que não têm mandíbula, e nós vimos as lampreias em aula prática. E também vimos um pouco dos condrites, Vocês viram as características dos elasmobranquios, E na aula de hoje, nós vamos continuar, então, no mundo dos gnatostomatos, Esses peixes que têm mandíbulas, Agora a gente entra, então, nos peixes ósseos, E dentro desses peixes ósseos, que nós chamamos osteíctes, Nós temos dois grupos. Então, nós temos aqui um grupo que chama Sarcopterige, que são aqueles peixes que têm as nadadeiras lobadas. Nós vamos ver isso melhor em aula teórica. E também temos dentro desse grupo dos osteíctes o grupo dos Actinopterige, que são os peixes de nadadeiras raiadas. Esse grupo dos peixes de nadadeiras raiadas corresponde a grande parte da diversidade de vertebrados no mundo. Existem, só dentro desse grupo, aproximadamente 26 mil espécies. E esses animais dominaram tanto os ambientes de água doce, quanto os ambientes marinhos. Então, são muitas espécies com uma diversidade morfológica incrível, uma diversidade de cores incrível. E agora eu convido vocês para a gente ver em mais detalhe como que esses animais conseguiram dominar os ambientes aquáticos. Quais são as características que eles têm que permitiram com que eles dominassem os ambientes aquáticos? Como que eles respiram no mar, como que eles se movimentam, como que eles flutuam e nadam. Então, na aula de hoje, a gente vai ver isso em mais detalhe. Nós vamos ver respiração desses animais, nós vamos ver o esqueleto, o que o esqueleto tem que permite com que eles vivam na água. Nós vamos ver também os modos de natação e vocês vão ver um pouco da estrutura geral dos peixes ósseos. Agora a gente vai ver isso em mais detalhe. Pessoal, aqui nós estamos vendo em detalhe um peixe Actinopterige que passou por um processo de diafanização. A diafanização é um método de conservação, E nesse método de conservação, normalmente aplicado em animais pequenos, Esses animais eles são imersos numa solução. Essa solução ela vai dissolver a estrutura muscular, então os músculos são dissolvidos, e o que é preservado é a estrutura óssea ou cartilaginosa desse peixe. Então, o que vocês estão vendo aqui são os ossos, Todos os ossinhos desse peixe. E o que chama atenção, então, é que aqui a gente tem a parte do crânio, Então, bem distinto do restante do corpo, em que vocês podem ver aqui a coluna vertebral. Então, nos Actinopterige, nos peixes ósseos, incluindo o Sarcopterige, nós temos um esqueleto mineralizado, diferente do que vocês viram lá para os condrites. Então, aqui na cabeça, uma estrutura que é característica dos peixes ósseos é o opérculo, que nós vamos ver mais em detalhe num outro exemplar. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o opérculo, na cabeça, que é uma estrutura óssea que permaneceu preservada, então, aqui nesse animal diafanizado. As nadadeiras raiadas, que são uma característica desse grupo aqui, dos Actinopterige. As nadadeiras, elas não têm inserção na coluna vertebral, que está aqui, então, elas não têm suporte na coluna vertebral, diferente do Sarcopterige, em que existe uma estrutura que é óssea e dá suporte às nadadeiras, E a coluna vertebral, então, ela se estende até o final do corpo do organismo e existe aqui, no final da coluna vertebral, elementos ósseos que vão dar suporte aos raios das nadadeiras, dessa nadadeira caudal, Essa nadadeira caudal, então, nesse grupo dos Actinopterige, ela é do tipo homocerca, Então, essa característica aqui de ter esses elementos que dão suporte aos raios ocorre aqui nesse grupo e a coluna vertebral, ela termina aqui, nessa porção. Diferente de uma nadadeira do tipo dificerca e também do tipo heterocerca, que é aquela que ocorre nos tubarões, Em que a coluna vertebral vem até o lobo superior da nadadeira heterocerca, como a gente está mostrando aí para vocês na figura, Então, esses são os elementos esqueléticos que vocês devem compreender aqui dos Actinopterige. Bom, em relação à estrutura óssea do crânio, existe uma quantidade muito grande de ossos que formam o crânio dos peixes, Aqui nós vamos mostrar para vocês em detalhe
a mandíbula, né? Então, a mandíbula é formada por um complexo, né, de ossos, então é uma quantidade grande de ossos. Nessa parte superior da mandíbula, então, nós temos um osso que chama pré-maxila, né? E esse osso, ele tem dentes, certo? Na parte posterior da pré-maxila, mais ou menos aqui, existe a maxila, né? Então, a maxila ela se estende desde essa porção até a porção inferior, né? E aqui nós temos também um outro osso que chama supramaxila, né? Então, existem vários ossos que formam essa estrutura aqui da mandíbula, né? E neste caso, eu gostaria de mostrar para vocês a protrusão da mandíbula, que é uma especialização que ocorre nos peixes ósseos e é muito importante para auxiliar na alimentação, né? Para formar uma sucção, né? Organismos que são planctívoros, por exemplo, que se alimentam no plâncton, utilizam a mandíbula, né? Para fazer uma sucção, né? E assim capturar o plâncton. Então, eu vou esticar aqui a boquinha desse peixe, que é um peixe carangídeo, que utiliza a coluna d'água, tá? Então, vocês vão ver aqui como que se dá essa protrusão da mandíbula do peixe. Então, ele vem para frente, né, através desse movimento, né? Vocês estão vendo que tem uma movimentação da mandíbula para poder capturar, né, as presas, tá? Então, esse aqui é uma especialização muito importante que acontece nos peixes ósseos. Aqui vocês estão vendo em detalhe a cabeça de um peixe, e o que nós gostaríamos que vocês vissem aqui é o opérculo, que é essa estrutura aqui, que aparece no lado da cabeça. É uma estrutura óssea formada por 4 pares de ossos dérmicos, como vocês podem ver, é uma estrutura bem achatada, então esses ossos são achatados, e a função do opérculo é proteger as brânquias dos peixes, né, e auxiliar também na alimentação. Então, vocês podem ver que aqui as brânquias estão protegidas, né? E o opérculo, ele é uma característica dos osteíctes, né? Uma característica de diagnóstico desse grupo, mas eles apareceram também lá nos holocéfali, que fazem parte dos condríctes, as quimeras, lembram? Então, aqui vocês estão vendo o opérculo em detalhe. Agora nós vamos explorar em detalhe a anatomia externa dos peixes ósseos. Esse peixe que vocês estão vendo aqui é da espécie Epinephelus niveatus, né? Pertence à família Epinefelidae e é um peixe marinho. Então, esse peixe aqui ele tem um formato de corpo fusiforme, né? Que corresponde a um formato de corpo que existe em inúmeros grupos de peixes. Mas vocês sabem que dentro dos peixes vão existir outros formatos de corpo que evoluíram, né, resultando aí de uma adaptação para diferentes hábitats que esses peixes utilizam, né? Esse aqui é um formato de corpo bem padrão, tá? O que aparece aqui que são características importantes, né, da morfologia desses animais. Então, aqui na porção anterior da cabeça, o que vocês devem saber é que os peixes, então, possuem uma boca terminal, nesse caso, um par de olhos, e aqui anterior aos olhos, nós temos um par de narinas, né, com função de olfato. E aqui vocês podem ver o opérculo, que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Então, aqui tem o opérculo do animal, protegendo as brânquias, né? Ao longo do corpo, nós temos um órgão que é importante para percepção sensorial. Então, aqui a linha lateral, vocês podem ver que eu estou mostrando com o dedo, né? A linha lateral que se estende até o final do corpo, né? Uma especialização aqui das escamas que formam a linha lateral, tá? E os peixes, eles têm vários tipos de nadadeiras dispostas pelo corpo, né? Então, quais são as nadadeiras, quais os nomes dessas nadadeiras aqui? Então, a primeira nadadeira que nós temos aqui na porção superior é uma nadadeira dorsal, tá? Então, aqui nós temos uma dorsal que ela é inteira, mas podem ocorrer 2 dorsais ou mais, tá? Mas normalmente são 2 dorsais. A porção anterior, aqui nesse caso, ela é formada por espinhos, então isso é bem comum, podem aparecer espinhos, né? Então vocês estão vendo espinhos que são diferentes dos raios que aparecem aqui nessa porção final dessa nadadeira dorsal, que nós temos raios diferentes dos espinhos, tá? Aqui uma nadadeira caudal,
homocerca, né, como eu havia mencionado anteriormente. Nós temos um par de nadadeiras peitorais, né? Essa característica aqui é muito importante, né? O momento que ela surge aí no tempo evolutivo, por quê? Porque são essas nadadeiras peitorais que depois vão dar origem aos membros pareados que existem nos vertebrados superiores, né? Como nos répteis, nas aves aí e também nos mamíferos, tá? Aqui nós temos um par de nadadeiras ventrais, tá? Então, podem também ser chamadas nadadeiras pélvicas. Vou mostrar para vocês dessa forma aqui, né? Então, vocês estão vendo que aqui tem um par, é uma nadadeira para cada lado, tá? Aqui vocês podem ver o ânus, né? Então, logo após o ânus, a gente tem uma nadadeira que é chamada nadadeira anal, né? Que nesse caso também apresenta um espinho nessa nadadeira anal. Então, essas são as características principais aqui da morfologia externa de um peixe ósseo. Falando um pouco sobre o revestimento da pele dos peixes, nós temos a presença de escamas. As escamas, elas conferem uma função protetora e também redução de atrito, né? Então, facilitando o nado. As escamas, elas podem variar tipo e tamanho relacionado ao hábito de vida dos peixes, bem como com a sistemática deles, né? Então, a gente vai encontrar um determinado tipo de escamas em grupos mais primitivos. As escamas, elas são divididas em 4 grupos principais, onde 2 são escamas do tipo ósseo e as outras 2 são escamas dérmicas. As escamas ósseas, nós vamos ter as escamas cosmoides, encontradas em selacantos fósseis e peixes pulmonados. A gente também vai ter as escamas ganoides, que a gente encontra em actinopterige fósseis e no grupo chondrostei, que são os esturjões. E as escamas dérmicas que a gente encontra nos teleósteos, elas são divididas em cicloides e quitenoides. Elas são sobrepostas, imbricadas e elas vão conferir uma maior flexibilidade aos peixes. Mas qual que é a diferença da cicloide e da quitenoide? A quitenoide vão ter espinhos nas extremidades das escamas, enquanto as cicloides elas vão ser lisas. Aqui na lupa vocês estão vendo uma escama quitenoide. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom para vocês verem, que tem uns espinhozinhos na borda ali, ó. Tá? E aí agora eu também vou mostrar outra escama para vocês. Essa daqui é bem brilhosa, é um rosa metálico. Deixa eu procurar outra aqui para mostrar para vocês. Ó, então aqui a gente tem um exemplo de escama cicloide, que ela não vai ter espinho nenhum na borda, ó. Ela é bem lisa. E também vou mostrar outra quitenoide que aparece os espinhozinhos aqui. Olha, essa aqui fica bem boa de ver os espinhos. Olha só. Então aqui a gente tem uma escama quitenoide. E as outras escamas, as ósseas, a gente não tem aqui para mostrar para vocês. Mas então são esses 4 os tipos. Então, pessoal, agora a gente vai ver os 3 tipos de natação, os 3 principais tipos e mais comuns de natação. Então, começando pelo anguiliforme, que a gente vai encontrar principalmente nas enguias verdadeiras. A movimentação, o tipo de natação anguiliforme vai utilizar o corpo todo, então a gente vai encontrar um movimento ondulatório, onde aqui, por exemplo, a gente não consegue ver nadadeiras, as nadadeiras não vão auxiliar na natação. Então o corpo, ela estaria nadando assim, movimento de onda na água. A gente também vai ter a forma de natação carangiforme, encontrada principalmente na família Carangidae, onde o corpo não é tão flexível quanto das enguias, então a movimentação, o nado vai ser principalmente da parte posterior do corpo, então parte posterior e a nadadeira caudal vão auxiliar na natação. E aí as outras nadadeiras vão auxiliar no equilíbrio, né, e na manobrabilidade do peixe dentro da coluna da água. E a gente vai ter também a forma menos flexível, vamos dizer assim, que é o ostraciforme, que então a gente vai encontrar também em outras famílias, onde o corpo é muito rígido e vai ter apenas as nadadeiras para auxiliar na natação. Então, nesse caso, a gente vai ter a nadadeira dorsal e a nadadeira anal e a nadadeira caudal também, que vão auxiliar na natação, mas o corpo desse animal não vai estar auxiliando.
adaptação muito importante que existe nos peixes e que permite com que eles habitem os ambientes de água doce, né, na terra e os ambientes marinhos, é a adaptação para a respiração. Como que os peixes conseguem extrair o oxigênio da água? Eles fazem isso de uma forma muito eficiente através dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, que são as brânquias, certo? Vocês vão ver isso num detalhe maior aí no vídeo que vai aparecer na sequência. As brânquias, elas são tão eficientes para extrair o oxigênio da água que elas são altamente preservadas nesse grupo. Então, quase todos os peixes apresentam essa estrutura aqui para respirar. Então, elas são muito importantes e são super eficientes, eficazes em fazer isso, que é extrair o oxigênio da água, né? Como que eles fazem isso utilizando essa estrutura? A água vai entrar pela boca dos peixes e ela vai fluir através das brânquias, né? Vai passar pelas brânquias. E ao passar pelas brânquias é quando ocorre essa troca gasosa e os peixes retiram o oxigênio que está dissolvido na água e então o oxigênio entra na corrente sanguínea dos peixes, tá? Esse mecanismo, então, em que a água passa num sentido e as brânquias estão no outro sentido, o sangue vem vindo pelas brânquias no outro sentido, é um mecanismo de contracorrente, né? A troca gasosa que vai acontecer entre a água, o oxigênio que está na água e adentrar a corrente sanguínea, ocorre por uma diferença de concentração, tá? Então, é justamente por isso que a gente chama esse mecanismo de contracorrente. Esse mecanismo, ele vai acontecer nas lamelas, que são esses filamentos aqui, né? Nas lamelas secundárias, tá? Esses filamentos bem pequenininhos que vocês podem ver aqui, vão ver em detalhe na sequência. Por que essas lamelas são tão eficientes para isso, né? E permitem com que o oxigênio seja extraído? Porque elas aumentam numa quantidade muito grande a área de superfície das brânquias. Então, elas têm uma área muito grande de contato das lamelas com a água, então o oxigênio consegue ser dissolvido ali de uma forma muito eficiente numa quantidade muito grande para dentro das lamelas e então para a corrente sanguínea dos peixes. Então, uma analogia que a gente pode fazer aqui entre as lamelas é com as microvilosidades que nós temos no intestino, né? Essas microvilosidades que aumentam a área de superfície do nosso intestino e permitem com que a gente absorva uma quantidade maior de nutrientes. Então, é isso que as lamelas fazem, elas aumentam a área de superfície e garantem que mais oxigênio seja dissolvido para dentro da corrente sanguínea dos peixes. Bom, e como que os peixes fazem para garantir com que a água esteja sempre fluindo pelas suas brânquias e dessa forma eles estarem sempre respirando, constantemente respirando? Então, vocês imaginem que a água tem que estar sempre passando pelas brânquias, né? Mas se as brânquias estão protegidas pelo opérculo, como que a água vai fluir, né? E como que eles vão fazer essa troca gasosa? Então, eles fazem isso através de duas formas, né? Uma forma é mantendo a boca constantemente aberta, um pouco aberta. Isso é chamado de um processo de ventilação forçada ou ventilação RAM, tá? E ela acontece em organismos como o atum, por exemplo, e tem alguns tubarões que também tem esse tipo de mecanismo para respiração. Eles nadam com a boca aberta e aí a água vai fluindo e as trocas gasosas vão ocorrendo. Uma outra forma deles fazerem isso é utilizando a boca em conjunto com o opérculo. Então, boca e opérculo trabalham juntos para que a água flua pela boca, né, e passe pelo opérculo. Então, em um primeiro momento, eles vão sugar a água, abrir a boca e o opérculo está fechado, né, então a água está entrando. E no segundo momento, eles têm uma pressão da boca, então a boca vai fechar um pouco, o opérculo vai abrir e a água vai fluir pelas brânquias. Então, claro que isso é muito rápido e é feito constantemente, né? Então, são esses dois processos através dos quais os peixes podem respirar. Ventilação RAM ou forçada ou o trabalho da boca, né, da cavidade bucal, associada com o trabalho do opérculo ali, para que a água flua sempre pela boca e pelas brânquias. Então, agora a gente vai ver como é a estrutura das brânquias. As brânquias são formadas pelos arcos branquiais, que são feitos de esqueleto cartilaginoso. Nos arcos branquiais a gente pode encontrar também dentes ou estruturas que auxiliam na filtração. Nesse caso dos dentes, vão auxiliar na hora de segurar a presa durante a alimentação.
Os arcos branquiais, entre eles, nós vamos encontrar as fendas branquiais, que é por onde a água vai passar. E então, aqui nessa região, saindo dos arcos branquiais, a gente vai ter as lamelas. As lamelas, a gente vai ter dois tipos, as lamelas primárias e as secundárias. As primárias é essa estrutura em forma de cílios, né, de pente que vocês estão enxergando aqui. E se a gente olhasse no microscópio, a gente ia conseguir enxergar as lamelas secundárias, que elas são perpendiculares a essas primárias. E é então nas secundárias que vai ocorrer a troca gasosa. Aqui a gente tem outro exemplo de brânquia para vocês verem. Ó, então isso aqui é um arco branquial com as lamelas. E então entre esses arcos a gente vai ter as fendas branquiais. E esse exemplo que eu falei antes sobre que alguns peixes vão ter esses rastros que auxiliam na filtração, o exemplo que a gente viu tinha dentes que auxiliam na hora de segurar a presa. Nesse caso tem esses rastros, que são esses cílios na parte interna do arco branquial que vão auxiliar na alimentação. Então, pessoal, outra adaptação muito importante nos peixes, tanto em cartilaginosos que a gente viu na aula passada, quanto nos peixes ósseos, é a flutuabilidade. Então, esses dois grupos eles vão ter mecanismos diferentes para regular o nível que eles estão na coluna da água. Então, os peixes ósseos eles vão ter o que a gente chama de bexiga natatória, que vai ocupar entre 5% e 7% do volume corporal deles e ela vai ficar logo abaixo da coluna vertebral. Então, vai ser uma bexiga de ar, que ela vai estar cheia de ar, e ela vai regular a flutuabilidade. Então, quanto mais para baixo o peixe está indo, menos quantidade de ar vai ter dentro, né? Então, ele vai começar a descer. E quando ele sobe na coluna da água, essa bexiga ela vai encher de ar e então ele vai subir. Mas onde é que esse ar ele está vindo? Ele pode vir ou dos vasos sanguíneos, né? Então a troca gasosa vai ocorrer entre os vasos sanguíneos e a bexiga natatória, ou também tem alguns grupos de peixe, como as sardinhas, né, as anchovas, que eles podem engolfar ar, então eles podem subir até a superfície e engolfar uma quantidade de ar, e aí, então esse ar tem conexão, sistema digestório ligado à bexiga natatória, então esse ar vai para a bexiga natatória. E no caso dos peixes cartilaginosos, eles não vão ter essa bexiga, e sim, eles vão utilizar o fígado para regular a flutuabilidade. Só que dentro do fígado não vai ter ar, vai ter óleo. O óleo ele é menos denso do que a água, né? Então tem espécies que são mais pelágicas, vivem mais acima, né, na coluna da água. Então eles vão ter grande quantidade de óleo no corpo. E tem espécies que são mais bentônicas que vão ter uma menor quantidade de óleo. Dando o exemplo do linguado, que a gente vai mostrar na próxima aula, o linguado ele perdeu a bexiga natatória, então espécies bentônicas elas podem ter uma bexiga natatória, ou se for o caso dos elasmos, né, vão ter um fígado de tamanho reduzido, né, ou até espécies de teleósteos que não vão ter bexiga.